uma doença que acomete o tecido nervoso do cérebro, né? Degenerativa, progressiva, que tem uma origem no DNA, genética, né? O clássico na doença de Huntington é um tripé, o paciente com movimentos involuntários e outras alterações da motricidade automática, quadros de natureza psíquica, emocional graves e declínio cognitivo com demência. Começa a aparecer ao redor dos 45 anos de idade, que a maioria dos pacientes apresentam o início dos sintomas. Existe a forma juvenil, quando isso acontece antes dos 20 anos de idade, e até o aparecimento de uma forma mais tardia. O primeiro médico que foi o neuro que deu a informação de que poderia ser coreia de Huntington, ele deu a informação de que era uma doença genética, né, degenerativa, progressiva, que não tinha cura e que os filhos também teriam 50% de chance de herdar essa doença e que não tinha muito o que a gente fazer. A doença de Huntington, ou DH, é uma doença que afeta o paciente aos poucos. Essa progressão interfere em suas rotinas diárias e compromete suas condições normais de vivência. Esse comprometimento se agrava até limitar as funções vitais, levando o acometido à morte. Em 82, o médico George Huntington escreveu um artigo científico que descrevia um conjunto de sintomas presentes nos membros de uma mesma família. O sintoma mais marcante, a coreia, deu nome à doença por muitos anos como coreia de Huntington, mas este nome foi substituído por não explicar outras manifestações da DH. Mente não tem movimentos involuntários. Então, a característica mais marcante da doença de Huntington, que antigamente era chamada coreia de Huntington, é a presença de movimentos rápidos, migratórios, erráticos, que a gente denomina de coreia. Tá? Existe uma morte de células normais. Em que região? Na região dos gânglios da base. Com essa degeneração, você tem então a ocorrência desse quadro clínico, da presença desses movimentos involuntários. Apesar da coreia ser o sintoma mais marcante e o primeiro visível, ele não é o inicial. Ela é uma menina muito doce e de repente ela começa a ficar agressiva, de querer bater no marido, coisas assim. Segundo a Julieta, que é a minha prima, assim começa. É extremamente frequente alterações psiquiátricas, principalmente depressão, mas o paciente também pode ter quadros psicóticos, ou seja, surtos de mania de perseguição, delírios, alucinações. Às vezes a família não percebe que o progresso da doença, né, já vem acontecendo, então ele deixa de fazer algumas coisas, eles acham que é de propósito, né? E brigam e discutem. O paciente tem uma perda cognitiva. O que é uma perda cognitiva? A gente aprende determinadas tarefas e isso envolve memória, envolve linguagem, envolve capacidade de planejamento e execução de atividades. O paciente tem uma disfunção nessa esfera e ele passa a apresentar um declínio a ponto de interferir nas suas atividades do dia a dia. E aí, a esse declínio cognitivo a gente chama de demência. Nos últimos estágios da doença de Huntington, você tem também perda de cognição e tem a demência, mas isso é só no final da doença. O paciente preserva as funções cognitivas, a personalidade, a memória, o comportamento. Ele tem consciência do que está acontecendo com ele. Porque tudo que acontece em roda, eu fico prestando atenção da consciência. Quando alguém me magoa, eu sei quando é. Quando eu estou feliz, tudo aí. Por possuir sintomas semelhantes ao de outras doenças neurológicas, a doença de Huntington é frequentemente confundida com males como Alzheimer e Parkinson. Mas apesar de apresentar manifestações similares, essas doenças possuem diferenças fundamentais na origem e no processo de degeneração cerebral. O Alzheimer ataca muito mais a parte cognitiva e o Huntington muito mais a parte motora do indivíduo. A doença de Parkinson também, como o Huntington, afeta principalmente o componente motor do indivíduo, prejudica os movimentos, apesar de lidar em áreas diferentes do cérebro. Ao contrário, por exemplo, da doença de Huntington, que é uma doença neurodegenerativa, mas de fundo genético. No começo dos anos 80, foi descoberta a proteína que desencadeia todo o processo de degeneração cerebral. 10 anos depois, a localização foi mapeada, uma pequena parte de um cromossomo comum a todas as pessoas, que quando afetado, gera DH. O DNA ele é uma molécula muito grande,
composta por várias subunidades menores, que a gente chama de nucleotídeo. Assim como a proteína, que é uma molécula grande, é formada por vários tijolinhos chamados aminoácidos, né? O DNA é formado por vários tijolinhos chamados nucleotídeos. Nós temos trincas de nucleotídeos, CAG, citosina, adenina, guanina. Tá? E elas estão uma ao lado da outra. Você tem um aumento, você tem uma alteração no cromossomo 4. E você tem um aumento do número de repetições de uma sequência de bases que é o CAG. Quando passa de 35 repetições, você produz o que nós chamamos de huntingtina mutante. Quando essa proteína ela é produzida a partir de um gene defeituoso, ela é uma fita muito longa. E essa fita muito longa passa a ser tóxica para o próprio organismo que a produziu. É como se o controle de qualidade do organismo detectasse essa fita muito longa e tentasse destruí-la. Mas quando ele tenta destruí-la, ele acaba destruindo a própria célula onde se encontra a huntingtina. Existe uma atrofia cerebral importante. Olha, dilatação dos ventrículos, o próprio córtex cerebral também está comprometido e vai diminuindo. Quando a gente fala em atrofia, a gente quer dizer que está diminuindo o córtex, ele está perdendo células, está tendo morte de neurônios. Os sintomas não podem ser desacelerados ou interrompidos, pois ainda não foi descoberta a função da huntingtina no organismo sem ADH. Enquanto não há cura ou tratamento mais eficaz, existem algumas soluções para melhorar a qualidade de vida do paciente com Huntington. A doença de Huntington ainda não tem um tratamento para a causa, mas tem sintomáticos. Para a Coreia a gente usa neuroléticos, são bloqueadores da atividade de dopamina, isso faz com que os movimentos involuntários diminuam e as suas consequências também, por exemplo, problemas de deglutição por movimento involuntário, o paciente levar muitos traumas porque se bate, né, ou cai. Então, com neuroléticos, a gente consegue um benefício. A doença pode ser diagnosticada antes dos sintomas aparecerem. A princípio, pode parecer uma decisão simples, mas para os familiares de Huntington, esse dilema é constante, pois o impacto que o teste preditivo causa pode não ser bem recebido. Você mostra a história, você conversa, joga aberto com o paciente e é o paciente que vai decidir se quer ou não realizar o exame. Ao longo desses anos todos, eu fiquei cada vez mais convicta de que, por exemplo, fazer o teste pré-sintomático é cruel, porque você ainda não tem um tratamento, nem para evitar que a doença comece e nem para fazê-la começar mais tarde. Quando esse tratamento existir aí, a gente tem que insistir para as pessoas fazerem. Mas até lá é como consultar um oráculo, né? Quer dizer, você vai saber como é o seu futuro sem saber quando, nem saber exatamente se você vai estar vivo quando isso chegar. Então é uma doença hereditária, portanto há 50% de risco de perpetuar o gene defeituoso. Para evitar a transmissão dessa herança genética, existe o diagnóstico pré-implantacional. Nós conseguimos identificar doenças genéticas presentes nesses embriões, antes mesmo de transferi-los à futura mãe. Nós fazemos uma pesquisa dos embriões, oriundo desse casal que tem a doença, e nós selecionamos aqueles que são saudáveis e transferimos os embriões, que vão um dia gerar uma criança plenamente saudável sem a doença, e assim impedindo a transmissão dessa mutação geração após geração. No Brasil não há muitas pesquisas sobre ADH devido à falta de divulgação e de investimento na área. Isso prejudica o surgimento de projetos que auxiliem melhor essas pessoas, tanto socialmente quanto na busca pela cura. Apesar de, para quem convive com isso, ser séria, em questão de saúde pública, não é uma doença tão significativa. Os investimentos não têm em vista uma cura, um tratamento para a doença em pouco tempo. E os nossos recursos de pesquisa não são bons o suficientes para nós investirmos em todas as direções ao mesmo tempo. O Brasil tem poucas áreas de excelência em pesquisa porque nós não temos muito dinheiro para investir. Huntington, infelizmente, não é uma prioridade. Primeiro, trazer ao conhecimento da população. Segundo, para poder ajudar esses indivíduos, tanto na parte médica quanto na parte psicológica. E, assim, ter esperança de perspectivas futuras de que, em algum momento, com todas as pesquisas que estão sendo feitas, a gente consiga achar alguma solução para esse processo que é degenerativo. Cometidos e familiares se esforçam para conviver com o fato de que entre 10 e 15 anos, inevitavelmente, a morte chegará.
Até hoje, a ciência não encontrou uma maneira de parar ou retardar a doença de Huntington. Mas, mesmo diante de tudo isso, a vida continua.